Olá, minha gente, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. E essa aqui é a nossa segunda aulinha sobre precificação. Então, se você não viu a primeira, volta lá e assiste, porque você precisa aí saber o valor da sua mão de obra, tá ok? Então, vamos lá. Vamos supor que hoje a gente vai precificar aqui, ó, essa tabelinha aqui. Lembrando, tá, que a gente vai sempre precificar pensando num pior cenário. O porquê que eu indico, né, pensar no pior cenário? Ó, essa velhinha aqui, ó, é a mesma categoria que essa daqui. Para eu não ter que ficar dando, um exemplo, um preço para essa, outro preço para essa daqui, eu sempre já penso no pior cenário, né? E as velas no mesmo estilo eu cobro o mesmo valor, tá? Independente, né, se essa daqui eu vou gastar menos e essa aqui eu vou gastar mais. Então eu sempre penso no pior cenário, tá ok? Eu acho que assim funciona para mim e fica melhor, né, do que você ter que estar aí dando preço para um tema 1, outro tema, outro valor. Então, né, eu criei aí velas sobre categorias e cada categoria eu vou cobrar aí pensando no pior cenário, né? Se for uma velinha que vai gastar menos, ótimo, né? Mais lucro aí para você, tá ok? Então, vamos lá. No biscuit, né, a nossa matéria-prima principal que a gente mais utiliza é a massinha do biscuit, né? Então, a gente precisa aí saber quanto vale cada graminha de massa. E no começo, né, o ideal é que você tenha, né, aí uma balancinha e pese, né, o seu trabalho. É bem baratinho, né, ela pesa bem, peças bem miudinhas, né, não é aquelas de cozinha, é uma que pesa aí por miligramas. Então é o ideal, né, se você está começando aí, ter uma balancinha para ter uma noção da quantidade de massa que você gasta, tá ok? E para saber, né, quanto custa aí cada graminha da sua massa, o que você vai fazer? Tá, vou pegar aqui uma folhinha. Você vai ter que saber, né, quanto custa, né, o quilo da sua massa, né, se você compra por quilo. Ó, aqui eu fiz uma tabelinha, um exemplo, ó, que eu gasto R$27 o quilo da massa. E você vai dividir por 1.000, né, que seria 1.000 gramas. Ó, e cada grama minha sai a isso aqui, ó, tá ok? E o que eu já fiz para ficar mais fácil e vocês podem estar fazendo aí também, né? Um exemplo, né, se na categoria de vocês já sabem que um exemplo aqui, ó, que nem no número, né? O número 1 gasta menos massa. Mas aqui, ó, no meu pior cenário, eu já peguei aí o número mais pesado e coloquei aqui, ó, o número mais pesado, né, de 6 milímetros, eu gasto 32 gramas e meia. Então, eu sei aí que no número mais pesado, né, independente da velinha, eu vou gastar 0,87 centavos de massinha para estar fazendo o número, tá? E como que você vai saber, ó? Você vai pegar aqui, ó, a grama, vamos supor lá, o meu número, né, no meu pior cenário tem 32 gramas e meia. Aí você vai fazer vezes o valor da grama da sua massa. Ó, o valor da grama aqui da minha massa deu 0,027. Ó, tá vendo? Então eu gastei 0,87 para fazer aí o meu número, tá? Vou fazer um outro exemplo aqui para vocês também. Ah, eu paguei R$25 o quilo da massa, tá? Isso já incluindo frete e tudo, tá? Ó, aí você vai dividir por 1.000. Ó, 25 dividido por 1.000. Ó, tá vendo? Você aí gastou... Isso aqui é o valor da sua grama. Um exemplo, se você gastou 1 grama, é isso aqui. Se você gastou 2, é 0,050. Então, você tem que saber aí o valor da sua grama, para depois você saber, né, quanto que você aí gastou em cada peça, né? E para saber, você precisa aí pesar, né? Então, aqui nessa minha tabelinha, o que eu já fiz? Ó, eu já pesei tudo, ó. A minha base P, que seria essa daqui, então eu sei que na base P eu já gasto 8 gramas e meia. Na base M eu gasto 12,5. A alta, né, que eu digo que é essa daqui, ó, que é um pouco mais grossa, eu gasto mais. A base encapada, ó, que é 8 por 5, né? Eu gasto 14 gramas para encapar. Ó, que nem essa daqui, ó, ela não tá encapada. Mas na minha precificação, eu já vou contar como se ela fosse encapada, tá bom? Pensando já aí no pior cenário. Então, vamos lá. A gente precisa saber, né, o preço aí de custo da nossa peça. E para saber o preço de custo, a gente vai calcular aí todos os materiais. Então, vamos lá começar pela massinha, né? Você já descobriu aí o valor da grama da sua massa, né? Se você compra por quilo, você vai pegar o valor que você pagou
vai dividir por 1.000, né? Se você compra pacotinho de 500, você pega o valor e divide por 500. Aí você vai descobrir aí o valor da sua grama, né? E descobrindo o valor da sua grama, você pesando, né, aí a sua peça, você vai conseguir aí descobrir quanto que você gastou de massinha, tá? Vamos supor aqui, ó, nessa velhinha, tá? E eu vou pensar aqui, ó, no meu pior cenário dessa minha categoria que eu criei, tá? Eu gosto de pensar no pior cenário para não ter que estar colocando aí cada tema, né, um valor. Assim eu sei que todas as velas nesse estilo, um número, um nome e um aplique, vai sair aí, né, o mesmo valor, né? Independente se essa aqui eu gastei mais, essa aqui eu gastei menos, é o mesmo valor. Mas na hora de precificar, eu vou pensar sempre, né, no que eu gastei mais. Caso eu vender essa aqui, ótimo, mais lucro para mim. Então, vamos lá. No número, aqui eu gastei 32 gramas e meia. Aí você vai fazer, ó, 32 gramas e meia vezes o valor da graminha da sua massa, 0,027. Gastei, então, 87 gramas de massa para fazer o número. O que mais que eu gastei aqui? Vamos lá, pensando no pior cenário, tá? Ah, eu gastei 2 base P e uma M. Quanto tá 2 base P? Ó, a base P é 22 centavos. Eu usei 2, então vou colocar aqui, ó, mais 44 centavos. O que mais que eu gastei aqui, ó? Ah, e um aplique. Ah, então, um aplique eu já pesei aqui, ó, 12 gramas. Então, mais 0,32 centavos. O que mais aqui? O nome. Ah, o nome eu já peguei um nome pesado, 54 centavos. O que mais aqui, ó? Essa velhinha aqui, ó, a base não tá encapada, tá? Ela não tá encapada, mas eu já vou calcular aí como se ela fosse encapada, tá bom? Então, aqui a minha base encapada, do tamanho 8x5, eu gastei 14 gramas de massa, então vou colocar aqui também, ó, mais 0,37. Se você já puder pesar, ó, e já fazer a continha e deixar o valor aqui, o dia que você pegar, né, uma peça aí diferente, você já tem aí mais ou menos, né, o cálculo do que você vai utilizar de massa. E você também já sabe, né, aí o valor da sua mão de obra, então fica mais fácil. Depois você só adiciona, né, caso aí tiver algo bem específico e diferente, tá ok? Tá, vamos lá, né, a gente parou, já calculou o nome e tudo. Ó, que nem nessa velinha aqui, ó, ela não vai o olho resinado, tá vendo? Mas nessa daqui, ó, ela já vai. Então, eu vou calcular aí também o olhinho resinado. Aí eu pego, gente, também, ó, já fiz uma outra tabelinha também, de tudo mais ou menos o que eu já utilizo, ó, pavio, isopor, olho resinado, fita, né? Então, aqui a minha base acrílica, eu paguei um exemplo 0,80 centavos. Aí eu vou colocar aqui, ó, base acrílica, 0,80 centavos. O que mais? O pavio, eu sempre mando 2. Então, eu coloco aqui no pavio 0,20 centavos. O olho resinado, ali na minha velinha do Homem-Aranha não tem, mas a do meu pior cenário nessa mesma categoria tem. Então, eu vou colocar aqui 0,35 centavos. E para descobrir, tá, gente, o valor da base do olho é a mesma coisa. Se você compra um pacote com 10 bases acrílicas, custou R$8. Você divide o R$8, divide por 10, sai 80 centavos cada um, né? O olhinho, né? Um exemplo, ó, que nem aqui, ó. Vamos supor, pagou R$15. Vem quanto olhinho? Ah, veio 30, divide por 30. Ó, cada olhinho saiu 50 centavos, né? Você vai pegar aí sempre a quantia que você pagou e vai dividir pela quantidade que tem, tá? Então, vamos lá, o que mais? Aqui, ó, de cola, tinta, essas coisas a gente não tem uma noção, né? A gente não sabe exatamente quanto que a gente gasta. Mas a gente coloca aqui um valor simbólico. Vamos supor, tinta, etc, né? R$1. Lembra dos custos fixos na primeira aulinha que eu falei que eu não coloco lá, mas coloco aqui? Então, ó, aqui um exemplo eu coloquei, luz, internet e outros, R$1. Então, eu coloco aqui mais R$1. Tá vendo o que mais? O que tem na nossa velinha? Tá ok, né? Fechou? Aplica, olho resinado. Ok, já pensamos no pior cenário, como se fosse base encapada, como se fosse olho resinado. Beleza.
ok, já colocamos aí um valor simbólico, né, para cola, essas coisas, e um valor também para caso de energia, algo assim. Essas taxas aqui, tá, gente, da Shopee, vai ser uma aulinha separada, onde eu vou estar falando somente sobre a precificação da Shopee, tá? Então, vamos somar aqui, né, tudo que a gente gastou para estar fazendo essa nossa peça. Ó, então, a gente gastou aqui, ó, vamos lá de massa, né? Vou somar tudo ali o que a gente gastou de massa. 0,44, 0,32, mais 0,54, mais 0,37. Ó, 2,54 de massinha. Então, aqui a gente gastou de massinha 2,54. Mais 0,80 da base acrílica. Mais 0,35 do olho. Apesar que essa daqui não teve olho. Mas eu vou calcular como se tivesse. Que mais o 20 do pavio. Mais R$1 da tinta. Mais R$1 da energia. Beleza, aqui foi 5,89. E o que mais, né? Você não vai entregar a sua velinha assim, né? Você vai gastar com embalagem. Então, eu tenho aqui, ó, o custo da minha embalagem, ó, sacolinha, tá vendo? Já tudo o valor certinho? Porque daí fica mais fácil, né, pra mim saber precificar, principalmente quando você pega um pedido diferente, né? Você já tem uma noção também. Ó, que nem aqui, para envio, o custo é outro, tá vendo? Eu não vou estar utilizando aqui o pior cenário do envio, porque a precificação da Shopee lá é diferente por conta das taxas, tá? Então, eu não utilizo aqui, mas vamos supor que aí na sua cidade mesmo, na mesma região, você vai ter dois tipos de embalagem, uma mais chique e uma é mais simples, né? Ou você cobra separado, ou você já pensa no pior cenário, tá bom? Ó, que nem aqui eu vou colocar mais uns 50 de embalagem. Mais 1,50 da embalagem. Ó, 7,39 gastamos para fazer essa velinha aqui. Se você, tá, já sabe que você já vai entregar, um exemplo que nem eu aqui na minha região, né, eu já sei que eu nunca vou entregar só uma velinha, então eu cobro mais um valor já na entrega diluída aqui junto, né, eu já calculo na minha peça de custo. Mas qualquer coisa, né, você pode deixar aí para estar colocando o valor da entrega depois, tá? Mas vamos lá, saiu 7,39. E agora, Mal, o que eu faço? Agora você vai ter que colocar aqui também, adicionar ainda a sua mão de obra e o seu lucro, tá? A sua mão de obra, né? Lá na primeira aulinha a gente descobriu o valor da nossa hora. Então, você vai ter que descobrir aí o valor, né, do quanto que vale o seu minuto. Né? Um exemplo, lá na nossa aulinha, vamos supor, né, deu R$15 a hora. Você vai dividir por 60 minutos. Ó, seu minuto vale 0,25 centavos. Então, vamos supor que nessa velinha aqui, ó, você levou 40 minutos. Então, você vai pegar 0,25 vezes 40. Ó, você gastou R$10 de mão de obra, tá? Esse daqui, ó, vai ser o seu salário, tá? Esse daqui vai ser o dinheiro que você vai retirar aí para se pagar. Esse daqui é o valor do material. Tá ok? Aí a gente precisa também, né, adicionando o lucro. Por que a gente tem que adicionar o lucro? Porque o lucro é o que vai permitir, né, a sua empresa crescer, você conseguir investir. Principalmente, né, por que muitas não vão para frente? Porque, um exemplo, vendeu com 7,39, né, você não vai conseguir repor aí todo o material. Por quê? Porque geralmente a gente compra, né, em quantidade, né? Principalmente a massa, você compra em quilo, né? A base você compra geralmente pacotinho com 10. E o lucro, né, ele vai estar aí te ajudando, né, a estar investindo em moldes, em conhecimento. Então é importante a gente, né, adicionar aí um lucro, né? Então, vamos somar aqui, ó. Não precisa nem fazer conta, né? Mas aí você soma, né, certinho. Então, aqui, a sua peça saiu R$27,39 com a sua mão de obra, tá? Por isso aqui, gente, por menos que isso aqui, você não pode vender. Burra, 17. Por isso, por menos isso daqui, tá? Você não pode vender, tá? Esse daqui, ó, é inegociável, né? Porque aqui você tá o seu material e sua mão de obra. Se você vender, né, mais barato que isso aqui,
você tá aí pagando para trabalhar, tá bom? E aí a gente vai ter que adicionar o lucro, né? Lembra que eu falei do lucro? Então, o que acontece? Muita gente faz o quê? Um exemplo, mais 30%. Tá errado? Não tá errado. Porém, se você fizer, né, somando, principalmente se for a precificação lá na Shopee, você sai perdendo dinheiro. Então, o que eu já aconselho a vocês, né, a tá fazendo? Aqui, ó. Para quando colocar o lucro, seja, né, lá para Shopee, lá eu vou estar explicando mais detalhadamente, tá? Ou seja, para você, vamos supor aqui, ó, 20% de lucro. Você vai pegar o seu custo, que foi aqui, ó, né, 17,39, e vai dividir pelo lucro que você quer. Ó, aqui eu já deixei uma tabelinha prontinha, tá? Mas lá na Shopee, na aula da Shopee, eu vou estar explicando para vocês bem certinho o porquê da divisão, tá? Porque se você somar, quando você tirar o lucro da Shopee, você vai ver que você vai estar perdendo dinheiro, tá bom? Porque o certo de adicionar o lucro aí quando você for tirar é dividir, tá bom? E não somar, não adicionar o lucro, tá? Então, vamos supor aqui, você quer 20%, né, de lucro, você vai pegar o seu preço de custo é esse aqui, ó, o quanto que a gente gastou, tá? Que é a nossa mão de obra, é nosso preço de custo de material, e vai dividir, ó, por 0,80, tá? 80%, né? E 20% é o seu lucro. Então, você vai pegar aqui, ó, dividir por 0,80, tá? Para ter 20% real de lucro, tá? A margem real. Então, vamos ver quanto que vai dar aí seu preço de venda. Eu sei, né, gente, que parece meio confuso, mas é assim mesmo. Vocês vão praticando aí, vocês vão entendendo, tá? Ó, então, vamos lá, 17,39, que é o meu preço de custo, que tá a minha mão de obra, né, e o meu custo aí do material. E vai dividir por 0,80, né? 80 mais 20 fecha 100%. Ó, então, o mínimo de preço de venda, ó, já com o seu lucro, é R$ 21,73. 23 centavos. Eita, tô ficando caduca. Tá ok? Aí esse daqui, né, deu o seu valor. Aí, gente, você vai analisar com o mercado de trabalho, né? Um exemplo, eu acho uma velhinha dessa daqui por R$ 21 super barato, né? Lembrando que isso aqui também não está incluso a entrega, tá? Por exemplo, se você for incluir a entrega agora, você cobra, né, separado. Um exemplo, se a pessoa vir pegar na sua casa, esse valor aqui. Se for para você entregar, você já cobra aí o valor, né, de acordo com o que você vai gastar. E lembrando aí do seu tempo também, tá? Então, esse valor aqui é para a pessoa retirar na sua casa, tá bom? Lá na Shopee a precificação já é diferente, você já tem que colocar junto, né, porque você já sabe que você vai ter que levar lá, tá ok? Que nem aqui na minha região eu já coloco a entrega junto também, porque eu geralmente entrego e eu já sei os bairros que são, né? E eu já sei mais ou menos aí a quantia de entregas que eu faço, eu já divido aí entre as pessoas, tá ok? Então, agora, né, gente, que você descobriu o preço da sua peça com o seu lucro, você vai ter que analisar com o mercado. Você acha justo esse valor aqui? Você acha que é pouco? Você acha que é muito? Eu, particularmente, acho que é pouco. Tem gente que vende uma velhinha assim, ó, na Shopee por R$ 20 e ainda tem todas as taxas, né? Enfim. Mas eu acho pouco. Porém, cada artesã sabe a sua realidade. Um exemplo, para ela fazer isso aqui, ó, várias num dia, é rapidinho, né? Então, acaba compensando. Eu aqui, ó, pago esse tanto no material. Às vezes, outro artesã vai pagar bem menos. Um exemplo, que nem eu moro aqui em Santa Catarina. Aqui eu não encontro as coisas, os materiais perto de mim. Eu tenho que comprar tudo pela internet, então acaba se tornando mais caro. Uma artesã aí que mora em São Paulo, né, consegue lá na 25 de março, que é meu sonho de consumo, ir lá e já comprar, né, materiais super mais em conta do que a gente que compra pela internet, né? Então, para não julgar o preço de uma ou de outra, você não pode, né, tá analisando aí somente a concorrência. Você vai olhar para ter uma noção de mercado de trabalho, né? Não é porque a fulana vai vender por 20, também vou vender por 20. Ó, você vai ter que analisar tudo aí o que você gasta,
Tá vendo? Ó, por menos de R$17,39 você não pode vender. Então não vou lá vender por 15 para mim vender. Você já sai perdendo, você vai pagar para trabalhar, você vai desanimar, né? E a importância do lucro também, porque é com o lucro que você vai conseguir investir, vai estar comprando, né, mais materiais. Então você sempre tem que estar pensando, tá, gente? Tudo nisso. Então, né, vamos lá recapitular, né, tudo, né, para você ter aí uma noção. Ó, você já pensa sempre, né, na velhinha da sua categoria ou lembrancinha, né, no pior cenário. A não ser que seja, né, um tema aí bem diferente, bem específico, com muito mais detalhes. Aí você já adiciona aí. Mas para ficar mais fácil para você, se um exemplo assim, você faz, velhinhas várias desse tipo aqui, ó. Você já pensa no pior cenário e já calcula aí o pior cenário, tá bom? Para saber, né, o valor da massinha, pega o valor, né, seja da massinha, seja do olho, pega o tanto que você pagou e divide, né, pela quantidade ou as gramas que tem, né? Você vai saber o valor unitário aí de cada coisinha, tá? Então, você sabendo aí todo o valor, o que que você vai ter que fazer? Adicionar aí a sua mão de obra, né? O tempo que você levou. Um exemplo, ó, que nem, vamos supor que você levou mais tempo, né? Que nem aqui foi 10 de mão de obra, que você levou 40 minutos. Mas vamos supor, levei uma hora, né? Daí você vai colocar lá mais 15, aí já vai mudar todo o valor aqui, tá vendo? De acordo com o tempo que você levou. Então, você tem que levar tudo em consideração, o tempo que você leva, o preço que você gasta, né? E o lucro aqui é para sua segurança, né? Tem gente que coloca 30, tem gente que coloca 20, né? Que nem aqui eu ensinei sobre da divisão, ó. Se você quiser printar isso aqui, ó, vai ficar bem mais fácil, tá? É só você pegar o preço que você gastou junto com a sua mão de obra e dividir aqui, ó, tá? Pela quantidade, né, do lucro que você quer ganhar. Lá na aulinha da Shopee, eu vou explicar para vocês bem certinho, tá? O porquê que dividir, fazer a divisão, dá mais certo do que você somar, tá? Se você somar, um exemplo assim, ó, R$50 mais 10%, né? Vai dar lá 55. Então, se você fizer a divisão, já vai dar outro valor. Então, lá na aula da Shopee eu vou estar explicando para vocês certinho porque que dividir é mais seguro, para vocês não perder dinheiro, tá ok? Aqui nessa precificação para região, se você quiser só colocar um exemplo, preço de custo mais 20 ou mais 30%, até tá ok, não vai ser a margem de lucro real, tá? Não é 30% mesmo. Se você for fazer a conta, você vai descobrir aí que seu lucro vai ser menor, tá? Por isso que eu já prefiro aí que vocês aprendam, né, a estar dividindo, a estar colocando, né, aí o seu lucro, porque lá quando você for precificar para Shopee ou pelo Set, ou quando você for, né, tirar porcentagem para alguém, você já vai estar tirando aí a porcentagem certinho, sem estar tirando nada da sua mão de obra, tá bom? Então, é isso a aulinha de hoje. Não sei se ficou um pouco confuso, né? Mas caso você aí tenha ainda alguma dúvida, deixa, né, aí nos comentários, eu venho trazendo aí para vocês nos próximos vídeos. Lembrando que no próximo vídeo, né, vai ser sobre a Shopee, então se você aí quer, né, aprender a calcular para estar dividindo lá na Shopee sem perder dinheiro, já deixa aí sua curtida, se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo aí para vocês mais vídeos sobre precificação, tá ok? E não esquece também, né, que ó, se você puder já fazer tabelinhas de acordo com o que você utiliza aí no seu ateliê, vai ser mais fácil também para você estar precificando, tá ok? Então é isso, minha gente. Te agradeço por ficar até aqui e tchau!